Bom, está aqui, conforme anunciado, a professora e doutora Rosane Balsan, né, que é da Geografia aí da UFT e que, na verdade, vem aqui sempre para falar de turismo. Ela que idealizou e colocou em prática já há 11 anos o roteiro geoturístico aqui de Porto Nacional e agora está aqui justamente para falar isso. Chegamos ao 11º ano, comemorando aí essa data. Seja bem-vinda. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Realmente chegamos aqui com 11 anos de existência no programa do roteiro geoturístico. Estamos já na pré-adolescência, né? Adolescência aí do roteiro, caminhando com todas as dificuldades, mas recebendo principalmente os grupos das escolas, né? Que sempre vêm até Porto Nacional, de outros municípios, do município, que vem fazer o trajeto entre as ruas e as edificações no Centro Histórico de Porto Nacional, conhecer os diversos tipos de arquitetura, conhecer um pouco da história, da memória, da identidade, da transformação desse espaço geográfico, sempre aí na luta desse trabalho de extensão universitária. Tá certo. Gente, esse trabalho da Rosane a gente acompanha ele há muitos anos, né? Já trouxemos várias matérias aqui a respeito, mostrando o quanto o Porto Nacional ganha com isso, porque é dar visibilidade, né, ao nosso centro histórico, à nossa potencialidade turística, e a gente vai falar um pouco sobre isso, da origem, dos motivos que a levaram a criar e também das dificuldades, que a gente sabe que foram 11 anos também de muita luta e perseverança, né, professora? Exatamente, se a gente não tivesse persistência, a gente não estaria aqui até hoje, né? Persistência, resistência, se não tivesse em especial o apoio da comunidade, principalmente do centro histórico, e também o envolvimento dos nossos alunos, a gente não teria resistido até aqui. Trabalhar com o roteiro geoturístico começou há muitos anos atrás, cheguei aqui em 2008, em 2015 eu orientei um dos primeiros trabalhos, que é esse livro que nós temos aqui publicado pela editora da universidade, que é Os Discursos e o Turismo em Porto Nacional. Um diálogo, né, que o Volney Giacomo, junto comigo, trouxemos através dos barraqueiros da praia de Porto Real, através dos barqueiros e também dos frequentadores na época. Esse livro foi publicado em 2017, é uma das dissertações do mestrado em Geografia, que inclusive nós estamos com inscrições abertas em algumas disciplinas, é só procurar lá o edital. Todo ano nós fizemos seleção no mestrado em Geografia e é uma das dissertações na área do turismo. Não foi só esse trabalho que nós realizamos também sobre a primeira pesquisa, talvez, sobre o turismo fluvial na praia de Luzimangues, né? Nós temos também um artigo, temos um outro trabalho sobre as cavalhadas em Taguatinga, a arte de filigrana em Natividade, bem como do próprio roteiro geoturístico, que já foi tema de dissertação de mestrado. Então, assim, as pesquisas sobre o turismo, elas começaram lá atrás, e aí fez com que no ano de 2013, inspirado, a gente sempre se inspira em alguém, em bons projetos. O roteiro geoturístico em Belém do Pará, o roteiro geográfico do Rio, nos inspirou a fazer um trabalho pedagógico, um trabalho onde turismo e geografia, onde a educação estivesse presente, e por isso criamos o projeto Roteiro Geoturístico, que hoje nós transformamos, já tem 2 anos que nós transformamos hoje num programa de extensão. Eu nunca fiz isso sozinha, quero aqui já fazer meus agradecimentos ao professor Dr. César Bressanin, professor do curso de Pedagogia em Palmas, a professora doutora Bem-vinda do curso de História, e hoje o mais recente professor trabalhando conosco, que é o professor Mestre Jorge do IFTO, que está no doutorado. E além dos alunos, se não tivesse os alunos também que passaram por esse projeto e que ainda estão, a gente não teria, né, essa vontade, essa vivacidade de continuar, porque a dificuldade no apoio
institucional, é sempre marcante, né? Essa falta de continuidade, né? Nessa questão das políticas, né? Para chegarmos, inclusive, Moacir, e vocês que estão ouvindo, né? A formatação de um trajeto onde a gente inseriu alguns pontos, onde precisaríamos inserir outros pontos, ela é imensa, né? É através de um estudo que a gente insere um determinado ponto, ou retira outro, e vai, né, costurando para que a gente tenha, inclusive, né, o próprio livro do roteiro geoturístico, que pode ser baixado gratuitamente, é só colocar lá no Google, Roteiro Geoturístico de Porto Nacional. Vai ter, além de um capítulo do roteiro, vai ter outros capítulos sobre Porto Nacional. É um lugar onde vocês podem encontrar informações organizadas, sistematizadas sobre Porto Nacional. Deixa eu te falar, dentro dessas dificuldades, você disse que, né, dificuldades às vezes institucionais, tem também as financeiras, porque a gente sabe que tudo que move precisa de um recurso, né? Esses recursos vêm de onde? Como que você faz com isso? Os recursos, no momento, é zero. É zero recurso, porque como é um projeto de extensão, nós não cobramos pelo seu desenvolvimento, mas o apoio que pode vir, tanto principalmente do poder público municipal, que está muito próximo de nós, da universidade e do Estado, que poderíamos ter, é através, por exemplo, de projetos, de bolsistas e também de editais que poderíamos concorrer, mas que até o momento, né, não tem nenhum edital aberto a nível municipal, e também o bolsista, no caso pelo Poder Público Municipal, está em processo de seleção. Devemos aí em agosto estarmos com bolsista. Esse bolsista, você fala, é a pessoa que te ajuda ali na caminhada junto a esses alunos. Que aprende conosco, né, com a equipe dos professores, e que também vai assumindo depois o diálogo com essas escolas. Deixa eu te falar uma coisa. Essa questão do roteiro geoturístico acontecer, você tem em paralelo ali uma participação da prefeitura, ou é somente mesmo você com essa turma da UFT? A parceria que nós temos com a prefeitura, no momento, ela está parada. Nós estamos agora esperando que chegue esse bolsista e que seja mais do que isso, né? Apenas um bolsista num projeto num programa de extensão que tem 11 anos, que Porto Nacional poderia se apropriar mais disso, inclusive, de nós estarmos, inclusive, divulgando como uma cidade onde efetivamente ocorre o turismo educacional, onde a prefeitura poderia estar nos apoiando, se apropriando e divulgando cada vez mais. Mas para isso a gente precisaria, inclusive, muito mais do que um bolsista. Poderíamos efetivamente ter um apoio maior, inclusive da própria Secretaria Estadual de Turismo, né? Porque quais são os municípios tocantinenses que recebem os estudantes, tanto do ensino fundamental, médio, superior e até mesmo antes, né, do próprio ensino fundamental? Quais são os municípios que as escolas procuram? Em que lugares que as escolas levam esses estudantes? Porto Nacional tem o privilégio de ser uma delas. E a hora que você fala de estudantes chegando em Porto Nacional, ao longo desses 11 anos, uma curiosidade minha aqui, você já chegou a contabilizar o número de estudantes que vieram aqui nas suas caravanas? Já. Em média, nós recebemos em torno de 600 estudantes de diversas faixas etárias, grupos universitários, ensino fundamental, ensino médio, diferentes fases, que vêm conhecer Porto Nacional e que aqui se encantam. Se encantam pelas diversas arquiteturas, traços românicos, traços coloniais. Mas a hora que você fala 600 em que prazo?
no prazo, por exemplo, de março a junho, porque julho... Ao longo desses anos foram milhares. Já. Não tem essa contabilidade, não. Eu tenho que, inclusive, agora fazer, será tema de uma dissertação, inclusive, a estudante vai aprofundar sobre esses dados, sobre a avaliação que esses jovens e professores fazem sobre o projeto, como que eles se preparam para vir para Porto Nacional. O que é desenvolvido após esse trabalho de campo, essa vinda a Porto Nacional? Porque o que nós fizemos não é um simples passeio, nós trabalhamos com conceitos como a educação patrimonial, o patrimônio tombado, o patrimônio material, o patrimônio imaterial, e além deles virem até o roteiro, eles também normalmente visitam outros pontos em Porto Nacional, seja a Universidade Federal, seja o Instituto Federal do Tocantins, seja o Núcleo Tocantinense, e outros locais que até mesmo nós perdemos aqui em Porto Nacional, como o Museu das Aves Empalhadas, o Museu Idase, que aqui estava e que agora está em Palmas. Então, a importância de nós fortalecermos... E ele foi embora por quê? Bom, aí é uma questão que era de infraestrutura da edificação, e que não foi tomado as devidas ações que seriam necessárias para restaurar aquele prédio, restaurar aquele prédio, e infelizmente nós perdemos. E agora nós temos o quê? O Museu Histórico e Cultural de Porto Nacional, que está num processo de restauração. E que já está fechado há um bom tempo. E não vimos nada de iniciar as obras, né? Inclusive foi anunciada, né? Em dessas visitas suas aqui, a gente, inclusive, tinha aqui, a gente poderia ter feito esse recorte, mas não pensamos nisso, de um aluno que lamentou, né, não ter ser possível entrar ali no museu, que ele veio com toda essa expectativa, como muitos vêm, né, e acabaram, então, se deparando com as portas do museu lacradas, né, para uma reforma. Isso já faz um bom tempo, já foi anunciado pela Prefeitura, aí essa parceria junto com o IPHAN, e até o momento as obras não aconteceram, né, nem tiveram início, e a gente está aqui com esse prejuízo cultural, né, para todo mundo, porque faz parte do roteiro, faz parte da visitação, não só através do roteiro, mas para quem vem em Porto Nacional, visitar um museu histórico como aquele é uma coisa rara de se ter em várias cidades. Exatamente. Sabemos da morosidade dessas infraestruturas, mas pedimos agilidade. A nossa proposta, inclusive, já solicitada no Conselho Municipal de Turismo, registrada por escrito, inclusive agora solicitada como ponto de pauta na próxima reunião, é justamente, olha só, tá até mostrando ali as crianças que vieram visitar, né, inclusive falando da necessidade e da importância, que queriam muito conhecer o museu. Vamos colocar o áudio desse menino para a gente ver. Solta o áudio dele. Dá para organizar aí e colocar a matéria com o áudio, para a gente escutar aqui a reclamação do aluno? Eu estou em Porto Nacional e vim com minha turma para conhecer o lugar. E vou entrevistar eles por causa que a gente veio para eu conhecer o museu e ver como é que está a cidade de Porto Nacional. E aí, o que você está achando do passeio? O que você achou que o museu está fechado por causa da reforma? É triste que eu estava querendo vir aqui. Eu consegui vir quando eu estava no terceiro ano, há 2 anos atrás. Lá era bom, mas agora eu acho que era para estar melhor. Mas infelizmente está fechado, não deu para visitar. Ok, obrigado. Agora vamos aqui com o Bento. O que você está achando do passeio e o que você achou? E qual o seu sentimento pelo museu estar fechado? Eu estou achando um passeio bem legal, assim, que eu gostei demais. Mas o museu está fechado, eu estava animado para vir no museu. Mas o museu está fechado desde janeiro. Eu fui pesar mais sobre o museu e fiquei sabendo que ele estava fechado, aí... Desanimou? Desanimei, mas foi legal, o passeio está bem legal. O passeio está bem legal. Bom, então é isso, gente. Vocês viram aí que realmente uma situação que provoca uma certa revolta, né? A gente sabe que os visitantes sempre querem, né, conhecer esse museu, principalmente crianças, né, que vêm com essa expectativa e se deparam com essas portas fechadas. A gente quer realmente que isso mude logo para que Porto Nacional possa receber por completo aí seus turistas, seus visitantes, e que o roteiro, né, possa continuar
com todo o seu esquema funcionando, né? Porque isso aí quebra um pouco o seu roteiro, né? Exatamente. É uma necessidade fazer essa restauração para que possa melhor nos atender a comunidade, os estudantes. Mas enquanto isso, solicitamos que o poder público municipal pense numa alternativa. Por que não um espaço onde tem algumas peças do museu? Porque uma restauração em um patrimônio que é considerado como tombado, que é reconhecido, ela não é rápida. Se desde janeiro já está fechado e já se passou um semestre, para sua conclusão aí pode levar 2 ou 3 anos. Então que se pense, enquanto isso, num espaço alternativo onde se expõe algumas peças. Porque a nossa identidade, a nossa memória, ela está representada nos objetos. E aí, para que possamos continuar mostrando para esses estudantes, né, algumas dessas peças que lá estavam no museu, que mais de 200 peças tinham no museu. Então, essa importância, né, talvez aí de se pensar em uma alternativa. Então, é uma solicitação já nossa, já registrada, que venha também o bolsista para que a gente possa continuar com esse apoio da prefeitura, inclusive que possamos estreitar laços, né? Porque se começou lá apenas com a professora Rosane, hoje nós já temos 4 professores envolvidos na equipe e uma série de escolas que antes, municípios que nunca vinham a Porto Nacional, todo ano, todo semestre, quando vem um município novo até Porto Nacional, a gente diz, nossa, olha só, esse semestre a Aliança do Tocantins nunca havia vindo para Porto Nacional. Outros que retornam pela 4ª vez, que já se tornou tradição na escola, já se tornou tradição dentro do programa pedagógico a dizer, não, faremos uma aula campo em Porto Nacional. Agora me fala uma coisa, essa turma que vem de fora, a gente sabe também que aqui em Porto Nacional tem muitos alunos, muitas crianças que inclusive moram afastados, mais afastadas do centro e do centro histórico, que não conhecem, com certeza não conhecem. Como que pode a professora, a diretora de uma escola aqui falar com você para incluir nesse roteiro? Pode falar conosco via nossas redes sociais, Roteiro PN, o Instagram, ou pelo Facebook do Roteiro. Hoje em dia as pessoas ou também o Instagram, tanto o pessoal meu e dos professores da equipe, a gente está sempre respondendo, também o celular nosso é sempre disponibilizado, muito divulgado. Fala conosco, agendamos uma data e aí é um formulário de inscrição em nome da turma. E aí nós acertamos o dia, o horário e realizamos, né, esse trajeto a pé no centro histórico, dialogando, né, sobre essa importância da evolução, da transformação dessa paisagem, das territorialidades presentes no centro histórico, dessas diferenças arquitetônicas, dessa transformação desse espaço geográfico. Então é só entrar em contato com nós. Então a gente pode entrar em contato através do Instagram, que é o mais fácil. Através do Instagram, né? É o mais fácil, né? Repete aí, por favor. Roteiro PN, Roteiro Porto Nacional. Está até sendo mostrado aí na tela para você. Né? Puxa lá em cima o cabeçalho dele para a turma ver o nome. É Roteiro PN. E além das escolas... Fácil. Olha só, tem muita coisa já registrada aí. Então, Roteiro PN... né? Basta você seguir aí, entrar em contato, né? Manda sua mensagem, já agenda, que rapidinho então você coloca a sua turma aí dentro desse roteiro que realmente vale a pena, é muito ilustrativo, é muito aprendizado, gente, que o aluno consegue obter ali em um passeio que chama atenção, né? A gente sabe que uma aula de campo, realmente essa marca aí a vida acadêmica de todo aluno e passa o conhecimento necessário. Professor, eu quero agradecer demais a sua presença, né? Desejar boa sorte, que outros tantos anos venham aí para o roteiro, que tanto contribui para o turismo de Porto Nacional. Parabéns. Muito obrigada, e você que está assistindo, se integre num grupo, venha também, traga sua empresa para fazer também conosco um roteiro geoturístico aqui na cidade de Porto Nacional. Nós não atendemos apenas
os grupos escolares também, grupos empresariais, de empresas que querem conhecer mais Porto Nacional, e bem como você individualmente que queira conhecer, se integre a um grupo. Sempre divulgamos no nosso Instagram. Muito obrigada. Tá certo. Gente, olha isso, é uma grande oportunidade. E outra, 0800, né? 0800. 0800, ninguém paga nada por isso, a não ser ali, né, ter aquele bom momento realmente aí dedicado à cultura de Porto Nacional e do Tocantins, né? Porto Nacional faz parte da história do Tocantins e a gente tem que mesmo aproveitar e conhecer de perto esses belos casarões que nós temos, que inclusive alguns estão ruindo, e a gente torce para que tudo isso, né, seja recuperado o mais breve possível, como é o caso do casarão que abriga ali o Museu Histórico, né, de Porto Nacional, que a gente não vê a hora de ir lá fazer uma boa matéria de que aquilo está funcionando novamente, tá bom?